Bom dia, vamos iniciar a nossa 22ª aula. E vamos continuar a nossa aula sobre as células. Então, nós vamos trabalhar hoje organelas celulares. Então, o que são as organelas celulares? Na aula passada, nós estudamos que a célula era composta por o núcleo, o citoplasma e a membrana externa e a membrana também do núcleo. Bom, o que são as organelas então? As organelas são pequenos órgãos presentes nas células e cada uma com uma função específica que possibilita a vida para a célula. Então aqui no citoplasma existem vários tipos de organelas diferentes e cada uma delas tem uma função que nós vamos estudar algumas delas hoje, então. Então, vamos ver a primeira organela. A primeira organela presente lá no citoplasma da célula são os lisossomos. Então, lisossomos, eles são pequenas vacúolos, pequenas bolinhas, né? E dentro dessas bolinhas tem enzimas digestivas. Por exemplo, no nosso estômago tem enzimas digestivas que digerem os nossos alimentos. Então, dentro dessas bolinhas, lá dentro das nossas células, também tem essas bolinhas com enzimas aqui dentro para fazer o processo de digestão dentro das nossas células. E, por exemplo, né, pode ser uma digestão que venha alguma coisa oriunda da parte externa da célula. Vou dar um exemplo. Quando uma bactéria invade o nosso organismo, ela é capturada, então, por uma célula e essa célula leva essa bactéria para dentro dela e lá dentro dessa célula ela vai se fundir dentro desses lisossomos, onde essa bactéria, então, vai ser quebrada, vai ser morta, né, em partículas extremamente pequenas e depois elas são eliminadas. Isso é um processo de digestão intracelular. Depois nós temos as mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, a função da mitocôndria é de gerar energia através do processo de respiração celular. Então, todas as nossas células, elas respiram, né? Porque dentro delas tem essas mitocôndrias aqui. Para que ocorra esse processo dentro dessas mitocôndrias, precisa então de glicose. Glicose são açúcares, né? Então, glicose, o oxigênio, vai haver a queima aqui dentro e vai formar gás carbônico e água. Então, a mitocôndria vai absorver glicose e oxigênio e vai eliminar o gás carbônico e a água. Essas mitocôndrias, elas têm origem materna, ou seja, todas as mitocôndrias das nossas células vêm da nossa mãe. Né? Porque as mitocôndrias, elas são oriundas do óvulo da nossa mãe e não do espermatozoide do pai. O retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso, né? Porque tem o rugoso e tem o liso. Então, a gente está observando agora o liso. A função dele é obter lipídios. Lipídios são gorduras, né? Então, ele vai sintetizar, ele vai produzir gorduras. Por exemplo, gordura para a membrana das nossas células. Então, nossas células, nas membranas, ela tem uma gordura que é produzida pelo retículo endoplasmático liso. E aí nós temos o retículo endoplasmático, então, o rugoso. Então, nós temos o liso, né, que produz lipídios, gorduras, e agora nós temos o rugoso. Rugoso porque ele apresenta essas pequenas bolinhas aqui, né? Essas bolinhas são chamadas de ribossomos, tá? Então, esses ribossomos estão presos a este retículo aqui. A função, então, do retículo endoplasmático rugoso é reserva de proteína, né? Então, os ribossomos vão produzir as proteínas e o retículo vai reservar. A hora que a célula precisa, o ribossomos, então, o retículo vai, então, distribuir para a célula.
Então, o ribossomos vai produzir as proteínas e o retículo endoplasmático rugoso vai distribuir essas proteínas. Os ribossomos estão aqui, então são eles que auxiliam a produção de proteína necessária para todo o nosso organismo, são eles que produzem. O complexo golgiense ele tem a função, ele vai armazenar, então ele armazena, né, ele guarda substâncias para a célula, né, como proteínas e lipídios, ele vai guardar, ele vai reservar. E conforme a célula vai precisando, então ele vai distribuindo essa substância, né, essas proteínas e esses lipídios para a célula. Aqui vocês têm uma atividade na apostila, na página 36, vocês vão responder a questão 3A e a B. Por favor, coloquem o número da aula, o nome de vocês, a série, a data e respondam a caneta para ficar mais fácil da professora poder visualizar, certo? Uma boa aula e obrigada.